Oi, gente! Hoje a nossa leitura está em Números, capítulo 4. A leitura é bem longa, então se você querer colocar o telefone somente para ouvir a minha voz, vamos consertar essa parte? Somente para ouvir a palavra do nosso Deus. Deixa o telefone aí. E vai continuar fazendo o que você está fazendo e alimente sua fé, alimente o seu espírito, porque a palavra de Deus é algo que você não consegue ver com seus olhos espirituais invisíveis, aqui da carnal, que se toca. É algo invisível. Quando a gente lê a palavra de Deus, meus irmãos, a bênção de Deus, os anjos, o céu se abre. Parece que Deus abre a janela para ouvir a voz dele. É como se fosse aqueles filmes que você tem aquela palavra lá que fala, que tem aqueles filmes que você tem aquelas receitas que você tem que falar, aquelas frases da receita, a hora que você fala alguma coisa acontece, não é verdade? A palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, algo no mundo espiritual acontece. A palavra de Deus é como aqueles livros que você vê aí de... Graças a Deus eu não assisto, né, os Harry Potter, mas livros de mágica, essas coisas que eles falam, que aquelas palavras, tipo, abracadabra e essas coisas acontecem, não é? Eu não queria falar, mas eu falei para você escutar. Mas haja, e Deus, para Deus é haja e ouve. Então, assim, o Senhor, ele deixou aqui a receita, o mundo espiritual dos malignos. Você já percebeu que eles são mais prósperos do que os cristãos? Os cristãos. Desculpa, gente, empolguei. Por quê? Algumas pessoas ímpias são mais prósperas que os cristãos. Por quê? Eles entendem o segredo ali no mundo espiritual. E eles usam todas as forças no mundo espiritual. Às vezes, muitas das vezes, até as forças ruins a favor deles. Nós temos todas as bênçãos espirituais de Deus, do Criador dos céus e da terra, do rico de verdade. Esses dias eu tava escutando a história do Bill Gates. Falei, gente, o pai dele, ninguém nem sabia sobre o pai dele. O pai dele era um gigante, um homem financeiramente bem e alto pra caramba. Ninguém nunca ouviu falar dele, né? Então, assim, a gente pensa do pequenininho ali, mas tem um outro gigante atrás dele. Então, assim, o Deus, o Todo-Poderoso. Claro que é uma comparação boba que eu fiz. Mas aqui, assisti ontem, tá ainda na minha fresquinha aqui, na minha memória. Mas nós temos o Criador do Universo, que deixou para nós o seu livro de receitas para a bênção, para a prosperidade, para chamar a atenção dele, para declarar algo e acontecer. Quando nós lemos a palavra, eu tô lendo aqui números, eu já fiquei até com preguiça quando eu vi quantos versículos tinha aqui para mim ler. Não vou mentir. 49 versículos. Nossa, quando eu virei a página, eu falei, meu Deus, que tanta coisa. Preguiça aqui, ó. Por quê? Nós não fomos treinados. Por isso que a palavra do Senhor fala, transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a perfeita. Se você não está vivendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na sua vida, você precisa transformar a mente, fazer tudo ao contrário. Se você não gostava de ler, você começa a ler. Se você não gostava de escutar a Bíblia nos seus momentos de folga, você tem que começar a ouvir a Bíblia. Por quê? Às vezes a gente tem a tendência de... Um minutinho de folga, entra no e-mail. Eu sou assim, um minutinho de folga, eu vou nos meus e-mails. Aí depois eu vou nas minhas mensagens de WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de SMS. Raramente eu entro no Instagram e no Facebook. Só mais quando eu quero postar alguma coisa, porque pra mim eu quero postar pra deixar lá guardado pra mim. É algo que eu quero guardar ali dentro. Tem álbuns que eu até tenho privado pra poder ninguém ver, mas o Instagram, como não tem, aí fica público, porque são meus amigos. Então, eu entro rápido, posto, saio. Mas o que eu sou mais apegada é o YouTube. YouTube eu tô sempre tentando ouvir alguma coisa. Esses dias eu tenho treinado meu cérebro para, na hora que eu entro no YouTube, eu coloco ali um versículo da Bíblia, uma leitura,
um salmo, aquelas vozes bem bonitas. Então, eu gosto. Tô tentando treinar o meu cérebro para poder viver essa boa, perfeita vontade de Deus. Que eu tenho já experimentado isso a partir do momento que eu comecei já a mudar a minha mente. Então, o hábito de orar mais, de se ajoelhar, de orar. Não vamos nos esfriar, meus irmãos. Falei 5 minutos. Mas não deixa... Não sei se você toma café. Eu gosto do café quentinho. Hoje eu fui tomar meu café, quase queimei minha boca. E eu falei, ai, que gostoso. Apesar que eu quase queimei minha boca, mas tava na temperatura que eu gosto. E Deus, ele gosta do quente. Ele fala que se você não for quente, você então pelo menos frio. Que morno, ele vai vomitar. Que frio, pelo menos, ele sabe pra onde você vai. Então, assim, acho que Deus gosta de café quente também. Ai, brincadeira, né, gente? Mas é isso aí. Vamos ler Números capítulo 4, porque eu sei que o seu tempo também é curto, igual o meu. Nós só temos 24 horas em um dia total, mas a gente dorme bastante, né? Então sobrou só 16. Ai, Senhor. Então vamos 16, mas ainda tem gente que tem que trabalhar, né? Aí sobra mais... A gente trabalha 8 horas, sobra 8. Aí chega em casa, vai lavar uma louça, é 1 hora, sobra 7. Vai fazer uma comida, sobra mais 1 hora, sobra 5. A gente tem que saber administrar bem o nosso tempo. Mas enquanto você está aí fazendo as coisas que você tem que fazer, coloque esse áudio, esse vídeo para você ouvir a palavra de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os céus, abra as janelas dos céus, Pai, e derrama a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Por isso que eu gosto de tomar meu café antes da leitura, que eu fico mais animada. Vamos ver. Os clãs dos levitas, os deveres dos coatitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todo homem de 35 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, as bacias para ofertas derramadas e os pães de oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida, colocarão as varas nas argolas da mesa. Tomarão, então, um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas e seus espevitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço, e o embrulharão com todos os seus acessórios, uma coberta de couro, e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpura azul celeste, e o recobrirão com uma coberta de ouro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os seus utensílios que estão empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino, em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los.
sem